Olá! Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto delicado e que tem trazido danos das mais diversas formas à maioria das mulheres. Vamos saber do que se trata? Permaneça comigo, será um vídeo curto, no qual de repente você poderá ser muito beneficiada ou de repente ajudar alguém que se beneficie com tal conteúdo, ok? Eu sou Conceição Bahia, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e a minha intenção aqui é levar um pouquinho de conhecimento para que as pessoas possam se cuidar melhor, viver melhor, ter uma melhor qualidade de vida e fazer melhores escolhas. Então hoje a questão aqui será trabalhada sobre narcisismo, os sinais, os sintomas e como se precaver. Posteriormente eu falarei aqui de uma atitude, uma única atitude que poderá te livrar ou livrar quem você ama livrar as pessoas que você ama de determinada pessoa que pode estar trazendo danos. Uma única atitudezinha, de repente, vai fazer com que você se beneficie grandemente, ok? Então, o que é o narcisismo? Narcisismo ele é um transtorno de personalidade que é caracterizado por diversos sintomas. Dentre eles, a gente vai encontrar o egocentrismo, tá? O egocentrismo é aquela característica onde a pessoa acredita que todas as coisas giram em torno do seu próprio umbigo, tá? Nós vamos encontrar aqui, é uma característica que é muito presente no narcisista, que é se portar como vítima. Então, quando ele não consegue as coisas que ele quer, que ele deseja, de uma forma mais suave, ele começa a te apresentar como culpada por ele estar vivendo uma determinada situação. Então ele se faz de vítima. Ele está sempre se vitimizando, tá? Mais uma característica. O narcisista é uma pessoa que tem o ego muito inflado. Muitos acreditam que o narcisista é uma pessoa que tem autoestima muito grande, mas na verdade não. A autoestima dele é pequenina, bem pequena, tá? Daí ele precisa desta necessidade de que você esteja a validá-lo o tempo todo. E quando você não promove essa validação que ele tanto precisa, que ele tanto deseja, então ele lhe acusa, ele faz com que você se sinta a pior pessoa do mundo. E como é que o narcisista quer ser validado por você? Ele quer que você reconheça o que não existe. Mas ele martela tanto isto para as pessoas, para o mundo, e inclusive para você que está próxima dele, ele martela tanto isso na sua cabeça, isto vira uma ladainha constante, que você passa a acreditar que ele realmente seja. E ele não é. Mas ele quer que você o valide como se ele fosse a pessoa mais inteligente, mais interessante, mais bonita, mais perfumada, mais construtiva, mais valiosa no ambiente em que está. Pessoal, e nós sabemos que perfeição não existe, né? Mas o narcisista ele se passa para a vítima, que geralmente é uma namorada, é um familiar, ou uma esposa, ou uma colega de trabalho. Geralmente ele passa para esta vítima como esta pessoa cheia de características positivas e faz com que a pessoa que está ali ao lado dele se sinta diminuída em cada situação. Ou seja, para que o narcisista cresça, ele tenta fazer o tempo todo com que você diminua nas suas características positivas, ok? Então vamos conhecer um outro lado também do narcisista, para depois conhecermos uma única atitude. Existem várias atitudes que faz com que você se liberte de uma pessoa que pode ser tão danosa para a sua vida, que pode lhe trazer tantas consequências negativas.
mas vamos conhecer as características primeiro. E eu preciso deixar claro aqui que existem várias técnicas para você se livrar das amarras do narcisista. Mas se você praticar apenas uma, esta que eu falarei ao final, você já se verá grandemente beneficiada e muito provavelmente 100% livre de tal criatura. Mas vamos conhecer mais características. Além dele se sentir esta pessoa tão maravilhosa, a gente sabe também que ele precisa o tempo todo que alguém esteja a lhe dizer isso, ou seja, a alimentar-lhe o ego. É quando nós, na ciência, na psicologia, dizemos que o tal narcisista chegou na fase de utilizar a pessoa como suprimento. Então ele necessita desta sua luz, dessa sua admiração, dessa sua presença constante. E uma outra coisa que ele faz é te afastar de todas as pessoas que poderiam te alertar para o perigo que você está correndo com ele, tá? Então ele tem sempre uma expectativa irreal de ser tratado com privilégios que na verdade não lhe pertencem, ele não merece. Mas ele acredita sempre que ele é o merecedor de todos os privilégios. Então observem, eu já trouxe aqui 3 características. A primeira é que ele se sente melhor em todas as coisas. O mais belo, o mais bonito, o mais poderoso, o mais inteligente, o mais interessante, o mais cheiroso, o mais comunicativo. A segunda é que ele necessita da sua validação o tempo todo. Você tem que estar fornecendo para ele esse suprimento, porque o ego dele é muito pequeno. Então ele tem um ego inflado. E inflado com o quê? Com este suprimento que você fornece, através das suas ações, da sua entrega, dos seus elogios, da sua admiração e de tudo mais, tá? E a terceira situação, como eu já disse aqui, é o fato dele se sentir na expectativa de que ele merece sempre as melhores coisas. Todas as prioridades seriam para ele, porque ele é o melhor. Entendem? Então, conhecendo essas características do narcisismo e sabendo que o narcisista é uma pessoa incapaz de sentir empatia, que é se colocar no lugar do outro, nós podemos então agora ver quais os danos que ele pode trazer para sua vida. E logo, logo falaremos daquela atitude que vai te afastar e te livrar, tá? De tal pessoa. Então, quais os danos que o narcisista poderia trazer para você? Tendo em vista apenas essas 3 características que fazem parte da estrutura psíquica dele e que eu acabei de lhes trazer. Quais os danos que ele poderia trazer? Bom, a partir do momento que ele é a melhor pessoa em todas as coisas, em todos os sentidos, nunca sobrará um lugar para que você esteja à altura dele, lado a lado com ele. Você sempre será a sombra. Isto por si só já faz com que a sua autoestima fique diminuída, já faz com que o seu psiquismo de repente entre em um estado depressivo, porque você nunca está à altura. É como se você sempre estivesse em dívida com tal criatura. Isto por si só já é danoso, tá? A segunda questão é o fato dele afastar. Lembra que eu disse que para se sentir sempre o melhor e para que você possa ser sempre o suprimento dele, ou seja, lhe fornecer os elementos de elogios que lhe sustenta o ego. Para isso, ele faz com que você se afaste de familiares, de amigos, de pessoas que poderiam te alertar quanto às atitudes dele, quanto às ações, quanto à forma dele pensar, agir e te tratar. Então ele te isola. Uma vez isolada, o que é que acontece?
você já não tem mais com quem conversar, com quem rir, com quem passear, com quem brincar, ou melhor, com quem viver, com quem compartilhar a vida. Agora você só dispõe da presença do narcisista. Você se tornou uma dependente emocional completa, tá? Porque você só tem ele. Então, este é o segundo dano. Eu trouxe três, né? Três sintomas, três sinais do narcisista, mas existem muito mais. Estou lhe trazendo aqui três danos, mas que também existem muito mais, tá? E depois vou lhe trazer uma solução. Também existem muito mais soluções, mas vou lhe trazer uma. Em outros vídeos a gente vai falando sobre outras coisas, ok? Para não ficar muito longo. Então você veja bem, a outra questão, a terceira questão, é ele crer que ele é merecedor de todas as prioridades. Ele é merecedor de todos os privilégios. Crendo nisso, o que é que sobra para você? Entende? Se todos os privilégios são para ele, você estará com quê? Com sobras? Com restos? Com nada? E é aí que você chega num momento que é muito triste, que é muito doloroso. Eu vejo muitas pessoas chegar no consultório revelando esse tipo de dor, que é aí que você entra no momento de suplicar as migalhas de atenção dele, porque os melhores lugares a ser frequentados é por ele. As melhores pessoas que ele considera que existem no meio social de vocês, ele separa para ele, para a amizade dele. Lembra que eu disse que do terceiro fator era ele te isolar? Tá? As melhores roupas a serem adquiridas, os melhores calçados, os melhores perfumes, é para ele. Ah, por falar em perfume, eu vou dizer uma coisa, tá? É próprio do narcisista se encharcar de perfume, de um perfume marcante, exatamente com o intuito de que você nunca o esqueça. Mesmo estando distante dele, você sempre, ao sentir aquela fragrância, a primeira memória que lhe virá é sobre um narcisista. É sobre tal pessoa. Porque perfume, gente, é uma coisa que marca. Olfato é uma coisa que registra, né, uma essência e te remete a situações do passado. Então é próprio do momento em que lhe marca encontros, isso eu falo para vocês através de estudos científicos e falo para vocês através de experiências de consultório. É muita gente que chega ao consultório psicológico e fala: Poxa, hoje eu estava muito bem, mas ao passar em determinado lugar eu senti uma pessoa com uma fragrância semelhante à dele, porque ele se encharcava desse perfume e vinha me abraçar, aquele ficava impregnado em mim o tempo todo. Então é muito próprio a gente ouvir isso através das mulheres que vão para o tratamento psicológico, ok? Então, você ficou apenas com as migalhas. E estando apenas agora com as migalhas, né, voltando aí ao terceiro fator, que é onde ele crê que o, ele é o veículo que necessita e que merece todas as boas coisas, é o merecedor de ter todas as suas necessidades supridas, você fica com as migalhas. E neste momento, você começa realmente a se sentir um nada. Você entra no período da desvalia, tá? Lembrando que no momento em que ele tentou fazer a conquista, no momento em que ele tentou te conquistar, ele fazia com que você se sentisse a pessoa mais elegante, mais poderosa, mais linda, mais inteligente, ok? Só que quando chega nesse terceiro passo aí, em que ele te coloca na posição de desvalia, que todas as boas coisas é para ele, que ele merece todos os tratamentos, privilégios, ele merece ser privilegiado em todas as coisas. Aí, neste momento, você já se torna uma pessoa, aos olhos dele, é claro, você continua sendo a mesma pessoa, mas aos olhos dele,
para te diminuir e para fazer com que você lhe dê cada vez mais atenção, cada vez mais carinho, cada vez mais admiração, fazer com que você busque cada vez mais pela presença dele, pelas migalhas que ele tem para lhe dar. Então ele começa a te tirar desse pedestal. Ele vai quebrando o seu pedestal por baixo, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, até o seu altar ficar baixinho e você ficar no chão. Ok? Mas esta criatura não quer lhe perder, não. Não quer lhe perder porque você é um suprimento, você é uma fonte que lhe mantém no centro das atenções, da admiração. Então, quando alguém de repente consegue ter um contato com você, ou quando você decide procurar uma terapia, quando você de repente começa a mudar o rumo da sua vida, e aí você começa a dar certo na vida, ele volta a praticar com você o que a gente chama de loving bomber. Ele volta a ser aquela pessoa que foi no início, para não lhe perder. Não é porque ele ama, mas é porque precisa te manter como uma ferramenta, ok? E uma outra prática muito assídua do narcisista é procurar romper com você nos momentos que você menos espera. Para quê? Para que você lhe sinta a falta com muita intensidade e para que você corra atrás, para que você perceba que não pode mais viver sem ele. Então é muito próprio do narcisista ter essas atitudes em ocasiões festivas, véspera de seu aniversário ou no próprio aniversário, rompimento no Natal, no Ano Novo, em uma viagem que vocês programaram e fizeram juntos. Rompe com você lá na viagem, te larga lá e vai embora, ok? E isso não é uma experiência de uma paciente, não. Isso não é um livro que fala sobre o narcisismo, que vem trazendo essas questões, não. Isto a gente vê continuamente, tá? E nas pesquisas que a gente faz, nos conteúdos que a gente estuda e na prática em consultório. Ele não quer, ele quando deseja sair da sua vida, ele quer sair, mas quer deixar uma marca tão profunda que no momento em que ele resolver voltar para te resgatar, como suplemento, ele tem as portas abertas, tá? E aí ele se vai. Rompeu com você nesses momentos delicados, ele se vai e você fica no chão. Então você busca tratamento psicológico, você se volta novamente para a família, para os amigos. E de repente você até conhece uma outra pessoa. E quando ele percebe que a sua vida começou a andar novamente, eis que ele retorna para te resgatar. Não porque ele ama, conforme eu já disse, mas porque quer novamente a sua luz. Você voltou a brilhar. Né? Você voltou para a família, você voltou para a vida social, você está trabalhando, você está namorando, está construindo a sua felicidade, voltou a brilhar. E então ele te quer de volta como suplemento. Novamente ele lhe trará dano, ok? Então vejam bem. Sabendo agora as características, as 3 características do narcisista, existem muito mais. Sabendo agora os 3 danos que eles podem lhe trazer, também existem muito mais. Sabendo da ida e vinda, do abandono doloroso e do retorno quando você está se refazendo. Agora eu quero lhe falar, quero lhe contar sobre a única atitude, uma única, que pode fazer com que você ou alguém da sua família ou uma amiga consiga se livrar desse ciclo destrutivo que o narcisista cria ao seu redor. E esta única atitude é, no momento que percebeu todas essas características, ou no momento que você conseguiu romper, porque percebeu, porque está se tratando psicologicamente, ou mesmo no momento que ele se rompeu com você, estabeleça contato zero. Esta regra de contato zero com o narcisista
fecha todas as portas, impedindo completamente que ele volte a ter acesso a você, tá? Se você viveu essa situação e tem alguém tentando te resgatar, contato zero. Se você está vivendo uma situação semelhante e está percebendo que o rompimento tem que acontecer, que rompa e que estabeleça o contato zero, tá? Posteriormente, em outros vídeos, nós falaremos sobre outros quesitos, tanto das características do narcisista, quanto dos adoecimentos que ele pode trazer, quanto de outras estratégias que você pode utilizar. Mas se você utilizar essa única estratégia de contato zero, você impede que ele se aproxime, você impede que ele te ligue, você impede que ele te mande mensagem e, perdendo acesso a você, ele perde poder sobre sua vida, ok? Eu sempre gosto ao final de cada vídeo, deixar alguns filmes para que a pessoa possa ver e compreender mais ou menos como funcionam os narcisistas. Eu vou deixar aqui o nome de 2 vídeos que você encontra até mesmo no YouTube. E agora, recentemente, eles estavam no YouTube de modo gratuito, tá? Que é o filme Grandes Olhos e o outro filme é Remédio Amargo, tá? Mas vocês podem pesquisar também outros filmes aí que falam sobre narcisismo, para que possam se inteirar do conteúdo psíquico de tal pessoa e para que possam se proteger, tá bom? Eu deixo aqui para vocês o meu grande abraço e até o próximo vídeo.